anos 1890, quando finalmente surgiu a análise técnica da forma como conhecemos, e ela não partiu de economistas, mas sim de jornalistas de finanças de Nova York. Charles Dow é a figura mais icônica do surgimento da análise técnica. Apesar dele não ter usado especificamente esse termo e nem ter recomendado que seus princípios fossem usados para negociar ativos, seus mais de 250 editoriais se tornaram a base para o desenvolvimento dessa disciplina. Charles Dow foi cofundador do The Wall Street Journal. Em 1896, criou o primeiro índice de ações do mundo, o Dow Jones Industrial. Ele então publicava artigos identificando padrões recorrentes e descrevendo movimentos de preço. Algumas formulações de Charles Dow formam os pilares da análise técnica moderna, como, por exemplo, o preço já embute qualquer informação relevante do mercado. O preço desconta tudo, exceto os chamados atos de Deus, como uma tsunami ou um furacão. Os mercados se movem em tendências. Um negociador deve ser capaz de identificar a tendência do mercado apenas observando o preço. Devemos presumir que a tendência atual vai continuar até que haja um sinal claro de reversão. O volume financeiro deve confirmar a tendência. Todos esses princípios foi o Charles Dow que trouxe pra gente. Com a morte prematura do Dow aos 51 anos de idade, em 1902, os seus colegas do Wall Street Journal foram responsáveis por levar adiante os estudos, em especial William Hamilton, que sucedeu Charles Dow como editor do Wall Street Journal. E isso por mais de 20 anos, tá? Foi de 1908 até 1929. O Hamilton aprimorou e difundiu a teoria de Dow, e o seu trabalho proporcionou uma aplicação mais prática da análise técnica para identificar altas e baixas do mercado, tendo inclusive alertado para a crise de 29, tá? Naquele mesmo ano, ele alertou. Um outro relevante analista técnico que foi pioneiro em aplicar os princípios de Dow foi o Robert Rhea, que em 1932 publicou a teoria de Dow. Após prever o fundo do mercado em 1932 e um topo em 1937, o boletim de investimentos do Rhea, o Dow Theory Comments, ganhou milhares de novos assinantes que fizeram fortuna seguindo suas calls, o que lhe rendeu muito respeito, obviamente, e admiração dos traders daquela época. Princípios do Charles Dow trouxeram pra gente a base da análise técnica que a gente usa até hoje. O quarto pioneiro que a gente tem que lembrar aqui é o Richard Wyckoff, que começou como corretor na Bolsa de Nova York no início do século, fundou e editou a Magazine of Wall Street, fez tanta fortuna com trade que comprou a mansão vizinha à do presidente da General Motors, um dos maiores magnatas lá da época. Depois de enriquecer, Wyckoff passou a se dedicar a ensinar análise técnica, publicar suas conversas com os maiores traders da época, como Jesse Livermore e também o magnata JP Morgan. O método Wyckoff enfatiza a leitura do volume para identificar a atividade dos principais players e as reversões do mercado. Ele defendia o uso do stop loss e o controle de risco como obrigatórios em qualquer operação. O volume precede o preço, numa relação de causa e efeito. Pode ser lido através de indicadores como Volume at Price, OBV ou volume financeiro, que só iriam surgir algumas décadas à frente. Nessa época também estava em ação o contador Ralph Nelson Elliott. Após muitos anos pesquisando o mercado de ações, ele criou a teoria das ondas de Elliott, em que descreve os preços dos ativos seguindo padrões recorrentes, como ondas, e por conta da natureza fractal do mercado, podem ser aplicados em todos os horizontes de investimento. Em 1946, Elliott publicou sua última obra, Lei da Natureza, o Segredo do Universo, em que define que o mercado de ações segue leis da natureza e pode ser estimado a partir de números de Fibonacci. Com isso, chegamos à metade do século XX. A essa altura, os 5 pais fundadores da análise técnica já haviam morrido, mas o seu legado continuaria crescendo. Não posso deixar de mencionar 2 grandes nomes da análise técnica, um deles, Edson Gold, que em 1930 já vendia a assinatura da sua newsletter, coisa de $500, e até hoje é um dos mais longevos traders, tendo operado com sucesso até o final dos anos 80. Outro grande nome que ainda seguia em atividade era John McGee, coautor do clássico de 1948, Análise Técnica das Tendências de Ações. Ele era tão disciplinado que se recusava a ler jornal. Ele só queria olhar para o preço. Lembrando que antes, se você quisesse um gráfico, você tinha que fazer ele à mão. Então você pegava todas as informações que saíam ali na bolsa de valores e você construía o seu gráfico à mão.